Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Autoconsciência. Eu, professor Paulo Cassiano, estou gravando mais uma live aqui às segunda-feiras, como a gente sempre grava, né, tradicionalmente. Agradecer aqui a presença de todos vocês, meu muito obrigado a todas as ajudas e apoios e todos aqui que estão aqui frequentemente visitando nosso canal, assistindo nossa live e tudo que a gente posta. Meu muito obrigado. Dá um like aí se você está vindo aqui pela primeira vez e compartilha com o maior número possível de pessoas essa live. Agradecer a presença de todos vocês. Hoje a gente tem uma live sobre o caos da velha energia e a consciência da nova era. Ok, meus amigos? Como vocês sabem muito bem, a gente não está mais compartilhando a velha energia, né? A gente já deslocou todo o trabalho, o foco agora é na nova energia. Não estamos mais trabalhando com a velha energia. A velha energia, ela serviu até aquele momento, né? Aquele momento que a gente estava iniciando o trabalho para poder promover a expansão da consciência. A gente trouxe muita informação sobre teoria da conspiração, né? A gente trabalhou bastante isso aí. E agora a gente está com outro foco. Tá bom? Então, eu já vou aqui colocar os slides, para a gente já vai entrar diretamente aqui na live, tá bom? E aí a gente vai falar muitos assuntos que estão interligados ao tema da live, tá bom? Então, seja bem-vindo a todos vocês, obrigado por tudo. Agradecer a todo mundo que colabora, que contribui. Vou falar um pouquinho sobre alguns desdobramentos espirituais que ocorrem no plano astral. Eu acho que eu expliquei para vocês sobre linha do tempo, né? Não sei se eu expliquei na live passada, mas eu vou tentar entrar nesse tema que é muito importante, até para você ter uma ideia, vocês teriam uma ideia desse momento atual que a gente está, né? O caos da velha energia e a consciência da nova era. Vamos entrar direto aqui na live. Hoje temos a presença da Noemi, que vai coletar aí 8 perguntas do grupo aí, tá bom? Então é isso, gente. Vamos entrar logo aqui direto na live. O tema a gente vai falar sobre esse caos que ainda predomina no planeta, a velha energia que ainda luta para se estabelecer e manter o controle, o domínio, e a consciência da nova era. A velha energia, ela não tem mais vez aqui no planeta. Ela busca ainda se manter no controle, se manter dominando alguns países, se manter, mas não tem como. Eles perderam, né? Então, a justiça divina, tá? A justiça divina, ela pode tardar, mas não faltará, tá bom, gente? A justiça divina pode faltar, mas não faltará. Estamos no limiar de tudo, tá, meus amigos? Nós estamos no limiar de tudo. Estamos no limiar de todas as coisas que estão para acontecer. É o limiar de tudo mesmo. A gente chegou a um ponto agora que não volta mais, não retrocede mais, tá? Não há mais retorno a tudo que já ocorreu, tudo que já aconteceu, né? A gente chegou a um ponto que a gente não vai ter mais retorno de todas as coisas que anteriormente nos atrapalhou, anteriormente nos prejudicou, tá? E aí a gente vai entrar agora num outro nível, tá? Num outro momento, e a gente vai entrar numa fase que muitas vezes confusa, né? Às vezes confusa, mas que necessário. Então a gente chegou nesse limiar, nós já estamos nele, é o limiar de tudo. Nós estamos caminhando para o rompimento de um término, de uma situação, tá? Ok? E isso está bem transparente, bem claro. Então, a gente olha ao redor, né? A gente começa a perceber sinais
desequilíbrios, conflitos, né, entre as nações. Você está vendo um conflito em vários lugares, crises econômicas, há um medo generalizado coletivo, né, informações distorcidas, muita narrativa de mentira, né? Praticamente a mídia ela se tornou um instrumento de mentira. E é de propósito, até é permitido que eles continuem mentindo, porque é um sistema que vai morrer, né? Do jeito que ele está, ele não vai mais funcionar, porque ele não está a serviço da humanidade, né? Não está a serviço do bem, está a serviço da mentira, do controle, da manipulação. Então, essas informações distorcidas, manipuladas, estão em queda. A manipulação das massas, muito claro, muito exposto, muito explícito, antes nunca teve. E vocês podem ver uma outra coisa que ocorre agora, que nós estamos indo para o caos máximo, tipo assim, crise, confusão, caos, narrativa, mentira, medo, incógnita, uma interrogação, né? As pessoas ficam meio sem esperança, meio que querendo perder a fé, mas você entenda, tudo isso é necessário, tá bom? É como se a gente estivesse em meio a uma tempestade que parece não ter fim, né? Esse é o grito da velha energia. Na verdade, a velha energia luta para permanecer. É isso que ocorre. Então, porque a nova energia, as novas decisões que foram tomadas pelo sistema divino é de uma limpeza completa no planeta, em todas as nações, em todos os lugares. Então, a Federação Galáctica, né, os seres de luz, a Fraternidade Branca, o plano astral está passando por grandes mudanças. Eu mesmo, eu tenho muito trabalho no astral, né? Eles não deixavam eu perceber e ver, mas agora eu estou vendo, eu estou lembrando de muito trabalho no astral, em cidades no astral, onde as pessoas ainda aglomeram e ainda buscam permanecer agindo da mesma maneira, no negativo, né? Principalmente em algumas comunidades, em alguns lugares. Mas o que ocorre é o seguinte: como o tempo final chegou, o tempo do fim chegou e eles não têm como retornar. Então, essa velha energia que controla, né, manipula tudo, né, ela está no seu último suspiro. Então, mas ao mesmo tempo, em silêncio, quase como um sussurro suave, existe algo novo nascendo. É a energia da nova consciência, uma frequência diferente, mais sutil, mais elevada. A humanidade está indo para o despertar. Nós tivemos a expansão da consciência, houve uma expansão muito grande, quando foi revelado todas as coisas que até então eram ocultas, secretas e escondidas, e agora nós estamos indo para um outro nível, elevação de energia e frequência. À medida que a humanidade vai despertando, todas as amarras, esses sistemas de controle, esses sistemas de escravidão, os países que ainda manipulam os sistemas políticos falsos, né, socialistas, comunistas e etc., esses países todos vão ter que recuar, porque a nova energia vem com todas as forças em uma aliança e não vai permitir que isso permaneça, e isso vai acabar entrando em colapso, como já está acontecendo em muitos lugares. Tá? As mudanças que ocorrem não só nos Estados Unidos, essas mudanças ocorrem na África, vai acontecer na América Latina, está acontecendo no mundo todo, porque essa é uma mudança de energia, uma mudança de frequência, tá? E o que é a velha energia? Eu vou falar dela, né? Ela luta porque sabe que seu fim chegou, né? Ela sabe que o fim chegou. Como ela sabe, ela tenta retroceder, é uma última tentativa, eu vou fazer isso, vou tentar aquilo, vou tentar talvez mais uma guerra, vou tentar talvez uma disseminação de algum medo, uma ameaça meteórica, um colunga, alguma coisa assim, né? Então essa velha energia ela quer permanecer, então ela fica tentando adiar o inevitável, né? Então a velha energia, na verdade, é a vibração da separação. É a vibração da separação manipulada. Ela cria sistemas que reforçam o ego, a individualidade, né? O individualismo e a desconexão com o todo, a desconexão com o Criador, a desconexão com Deus. É a energia da ilusão, da mentira, do engano, da falsidade, da promiscuidade, da luxúria,
de tudo de ruim que você possa imaginar desse planeta. Isso faz com que o ser humano ele esqueça a sua origem cósmica, ele se perde nisso aí. Se você observar a ilusão, as massas estão totalmente iludidas, envolvidas numa onda de caos que predomina no planeta. Mas aí, essa nova energia, quando ela entra, ela cobra, né? Ela cobra posicionamento, ela cobra consciência, ela cobra. E aí, as pessoas que estão na velha energia estão tentando, de alguma maneira, permanecer no poder. E não dá mais tempo, entendeu? Porque o tempo acabou para essas pessoas. E aí, elas estão tentando, tipo, uma saída. E não tem saída, tá? Não tem saída. Você acha que esse movimento que está acontecendo de militares no mundo todo, no mar, navios de guerra, como está acontecendo agora na América Latina e no mar do Oceano Atlântico, ali na região do Caribe, né? E toda essa região, isso aí não é normal, gente. É óbvio que algo está acontecendo. E isso tem a ver com essa mudança da energia, com essa mudança de frequência, tá? Toda energia contrária à luz e forças negativas é a velha energia. A velha energia é o quê? É ela que permanece ainda insistindo em se manter no poder. Ela insiste em mentir, enganar. E o bom é que está revelando muita gente da velha energia. Mas se você vê líderes que você não imaginava fazer parte da velha energia, continua na mesma ilusão da velha energia, no velho comportamento, nas velhas atitudes. Então, isso você vê nitidamente, essa situação está cada vez mais exposta. E cada vez mais a gente está percebendo isso. O velho mundo grita porque está morrendo. Ele está morrendo. O novo mundo sussurra porque ele está nascendo, entende? Agora, a força do bem, as forças de luz, as forças que realmente são responsáveis pela evolução humana, estão na Terra. Estão protegendo a humanidade contra o maior, o pior, o mais grave que possa acontecer. Não vai acontecer nada que venha trazer uma destruição em massa, uma morte de milhões de pessoas. O que nós vamos passar por uma transição mais acentuada, que deve acontecer nesses anos que virão. E nesse ano, agora 2025 para 2026, nós teremos o fim dessa primeira fase da transição planetária, que é o fim da velha energia. Essa velha energia vai morrer e nós entraremos numa adaptação para uma nova energia, que é uma transição tecnológica, porque você não tem como ter ciência se você não tem espiritualidade. Não tem como você trazer um mundo quântico, um mundo de evolução quântica, tecnologia quântica, avanços tecnológicos no transporte, na saúde, na educação, na ciência, no cuidado com a natureza, no cuidado das possibilidades de desenvolvimento da capacidade humana, das possibilidades de desenvolvimento da área de logística, os transportes aéreos e toda uma educação que pode vir por trás dessa ciência com espiritualidade, que é a ciência que traz a física quântica, que a física quântica prova a existência do espírito, a existência do átomo, a existência da conexão entre todos nós. E então essa ciência com espiritualidade vai mudar tudo. E o homem não poderá negar a sua origem. E as forças negativas, a velha energia, ela tenta fazer a gente legal, tenta nos enganar. Só que não está mais funcionando. Não está mais funcionando. Todas as suas tentativas, toda a sua mentira, todo o seu jogo, não funciona mais. Então, esse velho mundo, ele grita, ele se esperreia, ele está agonizando, porque ele está morrendo. E vai chegar um momento que ele vai morrer de vez. E essa data, esse dia, está indo rápido, se aproximando rapidamente. E aí, aquele velho lema, que muitas vezes a gente falou que nada pode parar o que está por vir. Não tem como parar, né? Porque isso foi feito uma programação, um planejamento para que a Terra entrasse dentro do sistema de 18, né, que são as 18 galáxias com planetas em evolução, para entrar no campo da ascensão, para a gente começar a receber as energias cósmicas que são emanadas pelo Sol, né, e pelas dimensões superiores, para começarmos a beber na fonte da energia de ômega, que é a energia da ascensão, a energia que abre a primeira dimensão da evolução, que é a quinta dimensão. Essa dimensão aqui, que está a terceira dimensão e quarta dimensão, que é o plano astral, é uma dimensão de aprendizado e transição. De testes, provas,
provas e expiações, karma e etc. A gente passa por vários testes aqui. E aqui você vai, aos poucos, expandindo consciência e despertando. À medida que você vai despertando, acordando, essas emaranhados de energias que estão nessa terceira dimensão, nessa quarta, eles não te aprisionam mais. E aí você começa a se conectar cosmicamente com as energias que vêm de ômega, que é a energia que dá a abertura para aquela dimensão. E à medida que nós vamos abrindo isso, a nossa consciência vai nos dando a possibilidade de compreendermos quem somos, porque estamos aqui, porque vivemos aqui, a vida espiritual, a vida na matéria, a vida no astral, toda essa realidade começa a ficar desnudada, o véu é rasgado e tudo é revelado. Tá? Então você consegue ouvir esse sussurro dentro de você? Você consegue ouvir o sussurro do chamado? Você consegue ouvir e perceber que dentro de você algo está te chamando para uma mudança, uma transformação? Eu estou muito acordado, muito desperto desde o dia que eu voltei da Turquia, né? A gente já estava pedindo muito a Deus e a espiritualidade e os amigos espirituais que a gente pudesse ter condição de fazer um trabalho que pudesse, de fato, ser transformador na vida das pessoas. Eu, recentemente, tinha uns seres que às vezes conversam comigo e eles agora parece que estão decididos realmente a vir mais diretamente, e eles foram me pedindo para que no futuro eu crie um grupo de paz, né? Um grupo de trabalhar paz, né? Só que isso não está muito claro para mim. Que paz é essa paz? Não, a paz interior, que tipo de paz é essa, né? E aí eu não tenho ainda isso muito claro, e a gente está pensando em fazer isso aí no futuro muito breve. Então, esse é o chamado, né? Então, você consegue ouvir esse sussurro dentro de você? Sussurro dessa mudança, dessa transformação? Falar das características da velha energia, tá? Existem algumas características. É uma energia que ela é repetitiva, cansativa, ilusória, mentirosa, ela lubridia, ela envolve os agentes políticos, envolve estados, envolve governos, envolve empresas, envolve o controle financeiro, né? E ela usa muito as ferramentas do medo como controle. O medo é a principal ferramenta usada como sistema de controle. Então, para você impor o medo, você tem que colocar as pessoas em polvorosa. É uma nova pandemia, é uma nova guerra, é uma ameaça de meteoro, é tudo que você possa imaginar. Então, isso está fazendo com que, obrigatoriamente, as massas acordem. Até então, eram pequenos grupos que já estudavam espiritualidade, buscavam culturas, conhecimento espiritual para poder abrir a sua capacidade de compreensão. E agora não, agora as massas também, as populações estão acordando, estão entendendo o que está acontecendo. E aí o medo como ferramenta, a mentira como ferramenta de controle não está mais funcionando. Isso é o despertar em massa, isso é o despertar. E ele está acontecendo agora, nesse momento. Nesse momento, nós estamos no caos ainda, mas o caos ele é a ferramenta que provoca essa mudança. A manipulação da informação, como é muito feito pela baixa qualidade do jornalismo que nós temos hoje, né, o jornalismo manipulado de informação, porque é financiado por esses grupos que controlam, né? Então, a manipulação da informação que está em queda, não tem mais credibilidade, não é mais aceito nem pelas massas esse sistema de comunicação, desse jornalismo fajuto. As estruturas rígidas, né, e resistentes à mudança, essas estruturas de justiça que não fazem a justiça, que não cumprem com o que é mais o princípio maior, né, que é o direito de igualdade, o direito humano e outras coisas. Né? Essas estruturas rígidas que agora estão infiltradas, que usam o medo, ferramenta como de controle, manipulação de informação, elas não resistem a toda a pancada energética que vem das forças superiores, das forças cósmicas. Então, as energias dessas camadas trevosas estão em queda vertiginosamente. A alimentação constante de conflito e da corrupção e da competição. Você vê que isso é constante. 24 horas, praticamente, em todos os lugares nós assistimos. Né?
uma manipulação e uma alimentação constante de conflito e competição. A competição ela não fará mais parte da Terra daqui a um tempo. O sistema que vai operar é o sistema de cooperação. E isso fará uma grande mudança no formato de liderança, as lideranças que realmente vão liderar o mundo futuramente. Esse futuro não é muito longo e demorado, as lideranças que vão trabalhar pela cooperação e terão a espiritualidade como sua principal bandeira, diferente dessas lideranças atuais. Então, a velha energia é tudo aquilo que se baseia no ego, é tudo aquilo que se baseia no medo e no controle. Ela se manifesta pela dominação, ela se manifesta usando as nossas crenças, os nossos medos. Ela aprisiona todos nós em estruturas que sufocam a liberdade de espírito. Se você observar, faz todo sentido com tudo o que a gente está passando. A gente vive hoje uma situação onde a liberdade de espírito ela é cesseada, a liberdade de ir e vir está cesseada. A gente paga imposto para tudo. Você paga imposto para comprar um carro, para vender o carro, você paga imposto de manutenção do carro, você paga imposto de veículo autônomo, você paga imposto para tudo, você paga imposto para comer. Se você comer um pão, o pão, ele paga um imposto pela farinha de trigo, ele paga imposto da fazenda que produziu o trigo, ele paga o imposto de transporte do trigo, depois você vai pagar o pão, aí ele paga ICMS, ele paga... Tudo é taxado, tudo no mundo é taxado, tudo. Não existiu até se eu não me engano, até a Segunda Guerra Mundial, existia poucos impostos. Hoje, no mundo todo, praticamente os países que são de terceiro mundo, como o Brasil, tanta carga tributária. Isso, o que você acha? Por que tem tanto imposto? Porque simplesmente o imposto é um sistema de escravidão, é um sistema de controle. E aí, esse sistema de controle de escravidão, esse sistema, ele está em queda. E chegará um momento que ele não vai mais funcionar. E, infelizmente, o caminho que nós escolhemos foi o caminho da dor e do sofrimento, porque as massas, as populações em geral, elas não acordaram, elas dormem ainda estão na ilusão, ainda estão com os olhos vendados, ainda não conseguem ver nem enxergar essa possibilidade de crescimento, de evolução tão nítida, tão momento atual que está, né? Elas não conseguem perceber isso, então não conseguem avançar. Então a gente está num momento muito importante, e isso vai dar uma ideia bastante para você uma visão do quadro. Se você olhar o quadro, ele está sendo pintado para uma grande transformação, uma grande mudança, tá? Então, meus amigos, imagine um computador antigo, cheio de vírus. Exemplo que o meu computador aqui, está cheio de vírus. Lento, travando todo o tempo. Vai abrir, não trava, vai ligar, não tem bateria. Ele não funciona, mas de forma precária, fica parando, travando. É isso a velha energia. É isso que ela faz conosco. Ela não permite que você prospere, não permita que você expanda sua consciência, não permita que você se alimente bem, não permita que você tenha liberdade financeira, não permita que você compre as coisas de forma justa, não permite e ainda manipula, engana, cobra. É isso que ela faz conosco. Prende a nossa mente em ciclos de dor, repetição e sofrimento. E manipula o medo. São várias teias. Se você parar bem para pensar, são várias teias. Mas o principal instrumento do medo é a produção do estresse. E o que é o estresse? O estresse, ele é quando o nosso sistema imunológico, a nossa mente, o nosso corpo e a parte espiritual, ela está sobrecarregada de compromissos, responsabilidades e preocupações. Muitos desses compromissos, responsabilidades e preocupações vão acarretar uma carga energética que causa peso, que nos leva ao estresse. Aí você fica estressado, aí você se aborrece com sua esposa, com seu filho, com seu irmão, com seu marido, ou com o seu trabalho, ou no trânsito, e essa carga energética, porque nós somos energia, nós somos produtores de energia, nós somos uma pilha energética, nós somos
bioelétricos, são sistemas bioelétricos. O nosso coração emite campos magnéticos. O nosso cérebro tem um campo de eletrocefalo, de produção de eletricidade, captação de energia cósmica, produção de energia com pensamento, ação, emoção, tudo está produzindo energia. E a alimentação, tudo isso vai produzir energia. Nós somos uma pilha bioelétrica que produz energia e emite energia, recebe energia, emite energia. Então, todo esse estresse que vai acarretando uma fraqueza no sistema imunológico, que vai nos perturbando, que vai nos deixando angustiado, preocupado com dívida, com conta, com uma série de coisas, vai fazer com que essa realidade que nós estamos emitindo a partir da nossa frequência, ela recrie a mesma situação. Então, a gente acaba ficando numa roda de samsara, né? Repetindo padrões, comportamentos, crenças, medos, situações, que vai se agravando, vai piorando, e não melhora, porque nós estamos presos aos pêndulos que são fluxos de energias, de narrativas ideológicas. Por exemplo, as narrativas que estão sendo produzidas agora são os problemas que estão no Brasil, as coisas graves que estão acontecendo, uma série de situações. O Brasil está um caos, está perto do ar, né? O mundo também sofre com toda essa batalha espiritual que ocorre a campo aberto, né? Antes era a portas fechadas, mas ela está em campo aberto. Então, à medida que as coisas vão avançando, a gente vai entrando num período bem complicado e bem difícil. E aí, meus amigos, o que vai acontecer é que nós estamos muito próximo da ruptura desse sistema, que é quando ele não poderá ter mais resistência. E a gente olhando pelo um cenário mais amplo, há um sistema maior de luz, um sistema divino, que é a Federação Galáctica, as forças do bem e as energias cósmicas estão no controle disso, não permitindo que essa negatividade avance tanto. Então, nós estamos agora numa limpeza. O livro do Conhecimento, que é um livro que me guia, é a missão, né? A missão, que é um livro homem, é um livro de quinta dimensão, de 18ª dimensão, um livro para os próximos 5 séculos, 6 séculos, a gente vai estar com essa conexão com o livro do Conhecimento. O livro do Conhecimento nos alerta sobre esses pendores negativos, forças que se alimentam do desequilíbrio e da ignorância. Essas energias negativas, essa velha energia, ela se alimenta da nossa imbecilidade, da nossa busca por negativo. As pessoas são muito fáceis manipuladas, enganadas. Elas dão preferência para uma coisa negativa. Uma notícia ruim se espalha rapidamente, porque a gente se acostumou, a gente foi treinado a isso. Nós fomos programados. Existe uma programação mental, psicológica, de DNA, desde a hora que você nasce até os tempos atuais, para que você seja uma pessoa, para você é um robô biológico. Você funciona a partir de comandos que foi dados desde a sua infância. Aí, dependendo da educação que você receba dos seus pais, isso vai melhorando ou vai piorando. Então, o livro, ele é um grande libertador, ele é uma salvação, porque ele abre a capacidade do teu intelecto de entender. Tanto que é falado, para quem estuda o livro, que a gente vai evoluir pelo intelecto, pela inteligência. Não é mais evolução pelo sistema religioso, que era a partir da fé, né? A partir da compreensão religiosa. Não é porque o sistema religioso ele foi manipulado, ele perdeu a sua natureza original. Ele perdeu a sua pureza, ele foi desvirtuado. Ele perdeu o seu compromisso principal, que era trazer a conexão com o Criador, com Deus. Então, agora, a gente já desenvolveu esse sistema religioso, que é terra e religião, e agora nós estamos nos conectando do coração do cérebro. É o sentir e o saber, né? Essa conexão que nos conecta a ômega, que é quando você tem a inteligência, que é o quê? A ciência das coisas, né? A compreensão das coisas, né? Da parte prática e teórica, e você tem a fé em Deus. Essa ligação dessas conexões é que eleva a nossa consciência para uma ascensão. Tá? Então, a limpeza está acelerada em todos os cantos do planeta. É uma limpeza muito grande que está acontecendo na Inglaterra, né? Muitos tremores de terra muitas vezes não é tremor de terra, é outra coisa. São dumps,
túneis, né? E muita limpeza acontecendo na América Latina, que deve iniciar nas próximas semanas, começando ali, possivelmente pela Venezuela, né? E vai se estender por toda a América Latina em muito breve. Mesmo que as narrativas do medo, de controle de caos, fiquem tentando prevalecer com a velha energia, mas não vai funcionar. Não tem como lutar contra. Sabe? Não tem como lutar contra. Então, o caos que a gente percebe, ao qual estamos enfrentando, ao qual estamos passando, é o sintoma da velha energia. Você entendeu? O caos é o sintoma da velha energia. Então, esse caos, ele é o sintoma. Ele é o que, de fato, mostra que isso caminha para um fim. Eu acho que a maioria de vocês, a maior expectativa da humanidade, das pessoas que são de bem, qual é a grande expectativa? Professor Cassiano, quando é que isso acaba? Pelo amor de Deus, nós estamos cansados. Aqui eu estou vendo aqui que o meu, como é que a gente chama? O meu Pix está errado, ó. Estou vendo aqui. Eu esqueci o 0 aqui, ó. Vou botar agora. Pronto. Acho que eu fiz a mudança aqui. Pronto. Fiz a mudança, sim. Então, o caos como sintoma da velha energia. A velha energia, ela está morta. O que você vê ainda é a tentativa de sobrevivência. Entende? E por isso que nós escolhemos aqui no canal focar na nova energia. Vai ficar mais claro para você agora. Eu vi algumas pessoas falando, professor, por que você não fala o que está acontecendo? Gente, o que está acontecendo vocês já sabem. O que vai acontecer vocês já sabem. Não tem o que ficar permanente na velha energia. Você entende? Não precisamos mais da velha energia. Não precisamos comentar mais a velha energia. Não precisamos mais ficar fixados na velha energia. Nós estamos mudando o foco para a nova energia. Certo? É isso. Certo? O caos não é por acaso. Ele é um sintoma do fim, da dissolução deletéria, da aniquilação de uma energia ultrapassada que não existe mais, que não funciona, mas permanece ainda lutando, tentando, morre atirando. Entende? Quando um prédio condenado está prestes a desmoronar, os estalos e os ruídos são sinais que ele não se sustenta mais. Você entende? Quando a gente vai limpar qualquer lugar, a gente é poeira, aí às vezes fica gripado, e aí aparece rato, barata, aparece muita coisa que você não esperava que estava ali. É a mesma coisa. O caos é necessário, porque o caos nos leva ao fim da velha energia. E todos esses sintomas que a gente sente, de dor de cabeça, insônia, perturbação, uma série de coisas, e o que você vê, é tudo manipulado. E nada que é falado é verdadeiro. Porque a verdade não está nos meios de comunicação. Os meios de comunicação não publicam a verdade. Eles publicam a verdade muito pouco. Eles não publicam porque eles não têm interesse, porque eles fazem parte da velha energia. Eles querem manter a velha energia, que é como eles se sustentam. Quem se sustenta de velha energia é vampiro. Vampiro se sustenta de velha energia. O mesmo acontece hoje com a sociedade humana. Vivemos crises políticas, guerras, colapsos ambientais, confusão mental e espiritual. O caos ambiental é causado pelo comportamento humano, comportamento mental, comportamento de ação, comportamento emocional. Porque a nossa energia, ela emite energia para o campo eletromagnético da Terra e muitos dos formas de pensamento se transformam em nuvens.
chuvas, e alguns lugares que têm uma tendência a ser frio, fica mais frio, alguns lugares que têm uma tendência a ter calor, fica mais calor, há movimento nas águas. Tudo isso é uma influência do comportamento humano, tanto no comportamento negativo, de não cuidar do meio ambiente, como no comportamento psíquico, a forma de pensamento. Esse é um dos principais problemas que nós enfrentamos, porque o campo de Wulon, que é uma explicação que tem no livro do conhecimento, a Terra ela é composta por um campo magnético, beleza? Que foi medido pelo um cientista alemão, o Schumann, né? Que ele chama de ressonância Schumann, que a Terra tem uma batida, né? Energética, uma frequência de campo magnético. Ok, e existe o campo de Wulon, que é um campo que é além do campo magnético, que é um campo energético que foi colocado pelos seres supremos da Federação Galáctica, os seres superiores, os agentes siderais, para proteger os outros planetas. Não é a nós, não. É para proteger as outras esferas, porque nós estamos todos interconectados. Então, o que é esse campo de Wulon? É um campo que não permite que energias negativas saiam. Então, é mais ou menos assim. Você desejou um mal, você fez uma maldade, você fez uma besteira, essa energia ela volta para a Terra em forma de carga energética negativa, às vezes pode se transformar em morte, acidente. Tudo que é feito pelo ser humano, tudo que é desejado e é emitido por suas frequências mentais, comportamentais, é emitido por campo de Wulon e volta para a Terra. Então, por isso que você está vendo um caos, as pessoas brigando consigo mesmas, as pessoas cada vez mais vaidosas, egoístas, e ninguém se entende, você não vê justiça, não vê economia, você não vê nada funcionando, é tudo uma grande porcaria. E todo mundo confuso, todo mundo sem entender. É como diz, esse mês está muito coisado, porque muitas coisas estão acontecendo. E mal terminou agosto, já começou setembro. Praticamente setembro já está aí. Semana que vem já é setembro, gente. O mês acabou. Como assim? Um dia desse começou agosto. Então, o que está acontecendo? Que esse caos ele é um grande sacolejo energético de várias frequências das pessoas, cosmos e do comportamento humano, entropia humana. Mas pergunte-se, será que o caos é realmente o fim? Ou será apenas o sinal que algo maior está prestes a nascer? Algo grande está prestes a acontecer? Algo grandioso que a humanidade nunca viu? Ele diz assim, você não sabe como isso acaba. Você não tem ideia de como isso vai acontecer. Pode ter certeza. Vai ser de uma maneira inacreditável. E isso não vai demorar muito. Eu já venho falando isso, algumas lives, porque a gente vê pelos sinais, pela movimentação. Nós estamos prestes a ter, start, uma mudança energética. Então, o que é que nós temos que fazer agora? Elevar a nossa frequência. Elevar a nossa frequência. Focar na nova energia. Esquecer a velha energia. Certo? A nova energia é o que nós devemos nos associar. A nova energia é o nosso foco agora. Focar quinta dimensão, focar em ômega, focar nos ensinamentos do livro do conhecimento. Todos vocês que estão aqui deveriam estudar o livro do conhecimento. Buscar o livro. Tá? Buscar o livro. Buscar lá no site do livro, tem aí na minha descrição. Você pode pedir os fascículos introdutórios do livro e ler o livro. Estudar o livro. Começar a ler, para começar a entender, começar a expandir, você mesmo começar o seu despertar por si mesmo. Acabou esse negócio do guru, do santo, da igreja, do padre, do bispo, do pastor, do papa, dessas coisas, não existe mais isso. Do santo. Não precisamos mais de sistema religioso. Nosso sistema agora é você com Deus, é Deus com você, é o eu sou. Dimensão do Deus eu sou, dimensão ônica aqui da dimensão. É você entender que Deus está em você, você aprender a ter essa conexão com Deus, sentir Deus, viver essa presença de Deus na sua vida. Essa é a nossa evolução. Entendeu? É isso que nós estamos agora com a intenção de buscarmos esse conhecimento que nos levará a um outro nível, né? O caos que vemos não é aleatório, é o reflexo da dissolução de um ciclo, meus amigos.
de um ciclo. Quando o antigo se desfaz, há ruído de crise e incertezas, que é o que está acontecendo agora. A gente olha e diz assim, meu Deus, para onde é que vai isso? Como é que isso acaba? Mas o caos é apenas um sinal que algo novo está emergindo. Algo novo está nascendo. Um ser chamado Senhor do Mundo, Senhor Sanat Kumara, ou também conhecido como Dono do Mundo, ele falou assim, que a humanidade deve possivelmente entrar em muita paz em breve. Por quê? Para ele falar que a gente monte um grupo de paz na Chapada dos Veadeiros, que ele estava falando, que fica ali no Goiás, é porque ele sabe que algo muito rompedor de momentos e barreiras está prestes a acontecer, porque eles não têm o tempo. Não tem o fator tempo. Para a gente tem o fator tempo. Né? Ok? O caos não é o fim, meus amigos. O caos não é o fim. O caos é o prenúncio do começo. O caos é a energia de transformação. Sem o caos não há transformação. Sem o caos não há mudança. Sem o caos não há renovação. Não há nascedouro, não há princípio, não há início de uma nova energia, não há o renascimento de uma nova energia. Então a velha energia morreu, está morta. Ela está morrendo para nascer uma nova energia. Então, é esse o nosso foco, é essa a conexão que você deve ter. E muitas das vezes o caos é o parto da luz. É o nascimento da criança da luz. É o nascimento de uma nova era, da era de Aquários, da era da chama violeta, da era da transformação, da era onde a humanidade se torna uma humanidade cósmica, uma humanidade galáctica. Certo? O cosmos é que está nos ajudando, certo? É essa energia que está nos levando a essa grande mudança que o planeta está passando. A energia de ômega é uma energia que você só consegue se conectar com ela quando você está congruente. O que é isso? É quando você está totalmente envolvido 100% com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, e quando você honra o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Quando você está 100% envolvido, você está congruente, quando o seu coração firmado nisso está congruente. A firmeza do coração congruente, com o pensamento congruente, abre os portais das energias elevadas e frequências de ômega. Então, o ômega é uma conexão que acontece pelo coração. O coração é que se conecta com a energia de ômega. Essa energia de ômega nos leva a uma grande mudança, a uma grande inovação. Então, o caos, ele nos dá essa conexão, tá? Aliás, o caos não, a energia de ômega, tá? Através do coração. Então, a metáfora do parto é mais ou menos assim. Assim como uma criança nasce através das contrações, né? Uma mulher grávida, uma mulher que está grávida, ela sente contrações dolorosas, ela passa mal, a pressão dela cai, acontece um monte de coisa. A humanidade está em um trabalho de parto. É a mesma coisa. Um parto cósmico. As dores são intensas, mas o nascimento é inevitável. As dores são necessárias. Não tem como você vir a nascer uma criança sem que ele passe pelo trabalho de parto. A mesma coisa. Nós estamos passando pelo trabalho de parto para que a nova humanidade, a nova consciência, a energia elevada, as frequências elevadas, adentre o planeta e nos leve às transformações que tanto almejamos, que tanto queremos. Certo? O papel do ego no caos. O ego tem um papel nesse caos, né? Ele tem um papel, tá? O ego resiste à mudança porque a energia, ela quer controlar a individualidade. Porque o ego, ele teme perder o controle. Insiste em velhas formas de pensar, mas o despertar exige a superação do ego e a abertura do coração ao coração. O despertar
ele exige a superação e a vitória sobre o ego, sobre a individualidade, fazendo essa abertura do coração. A nova era e sua consciência. A nova era e sua consciência. Nós estamos indo para um grande despertar. Nós teremos um planeta maravilhoso e muito breve. Nós vamos herdar a paz. Nós vamos herdar o que nós chamamos de Brasil do futuro. Planeta do futuro. Pode confiar. Confia em Deus, confia no plano. Confia no que a espiritualidade vem falando há muito tempo. Não pense que o que você vê é o fim ou vai ser isso mesmo, ou que não vai haver mudança. Vai haver mudança e elas serão dolorosas, mas são necessárias. Tá? Ok? Então, a reconexão com o eu superior é uma coisa que nós vamos começar a ter. Nós vamos ter a harmonia entre a ciência e a espiritualidade, a sintonia com os ritmos cósmicos, as sintonias com as frequências, inclusive com seres de outros planetas. Nós vamos viver não pelo medo, mas pelo amor. Vamos viver na fé, na confiança, mas não sendo controlado. Então, a nova era não é moda espiritual. Não é, porque eu estou na nova era. Não, não é isso. É um campo vibracional que já está disponível, que está aqui, chamando você para uma mudança, uma transformação. É a energia da reconexão com a verdade universal, com a sabedoria do coração, com a consciência cósmica. É essa energia que nos chama à mudança que tanto precisamos. O livro do conhecimento nos ensina que o canal Alfa, que foi ele que trouxe o sistema religioso, está se abrindo para a humanidade, esse canal é como uma ponte que liga o ser humano à ordem universal. Ele ligou a gente a esses canais religiosos. Estamos sendo chamados a participar de um salto evolutivo, que não é apenas mais pelo individual, não é mais pelo sistema religioso. É um salto coletivo de ter uma consciência coletiva, não uma consciência individual. É totalmente diferente. A nova era não é futuro distante, ela já pulsa em nossa realidade. Na forma de novas consciências, dos novos valores e novos fluxos energéticos. É a era da unidade, da cooperação, da lembrança de nossa origem cósmica. A nova era não é um futuro distante, não, meus amigos. Ela está aqui, começando agora, chamando todos nós a acordar e a despertar para as mudanças e as transformações que são tão necessárias e que a humanidade precisa acordar, não há mais tempo a perder. E eu quero, para a gente entender essa questão de caos, que é importante você entender essa questão de frequências, as energias ruins e as energias boas. O que são energias ruins? Na verdade, energias ruins são daquilo que a gente não se sente bem, ou que a gente nota que não nos faz bem. Nós vivemos cercados de dois tipos de energia. As energias negativas, do polo negativo, que são gerados normalmente pelo medo, pela raiva, pela violência, pelo ódio, pela fofoca, pelas notícias tóxicas, pelas distrações que drenam a nossa energia vital. Essa energia, ela drena a energia vital, fazendo você caminhar, possivelmente, para um confinamento, um adoecimento ou a morte. Certo? É o que normalmente essa energia faz. E as energias boas, que se manifestam pelo amor, pelo soltar, pelo não estar no controle, ela trabalha na cooperação da busca elevada, na contemplação da natureza, na sabedoria compartilhada. É um outro nível de energia. Ela atua num outro foco, num outro enfoque. Certo? Somos aquilo que alimentamos, meus amigos. A gente pode alimentar as energias ruins e as energias boas. Somos aquilo que alimentamos. Se alimentamos a escuridão cresce. Se alimentamos a luz cresce. Floresce. Entende? Então, quando eu falo que agora, aqui no canal, a gente está focado na nova energia e não na velha, fica mais claro e mais compreensível para você agora, não fica? Então, você entende que a gente não pode mais ficar na velha energia, porque a velha energia é manter ela. A gente continua mantendo ela, que é isso que eles querem. Que é isso que eles querem, e a gente não pode mais manter ela. As energias ruins, elas nos puxam para baixo.
Elas se expressam em fofocas, julgamentos, vícios, informações tóxicas, narrativas mentirosas, ambientes carregados. São como correntes que impedem a alma de voar. São pêndulos energéticos. Todos os pêndulos nos aprisionam, roubam a nossa atenção. O objeto mais caro no criar da realidade, usado pelo universo atômico, universo quântico de criação da realidade, são a nossa atenção. A nossa atenção é o quê? É onde a nossa mente está, o nosso foco, o nosso coração, onde nós estamos. Se nós estamos prestando atenção ao que eles estão falando, comentando, falando, a gente está preso a esse pêndulo energético. Não há como mudar essa realidade. Não há como inovar. Não há como ter transformação. É impossível. Não tem como ter. Porque você está preso a um pêndulo energético. Você está aprisionado. Tá? Então, as energias boas elevam a alma. Elas se manifestam no amor, na gratidão, no contato com a natureza, na busca elevada, na sabedoria compartilhada. E o que é energia boa? É a manutenção da vida, certo? É a energia natural. Então, é preciso cuidar dos pensamentos e da alimentação informacional. Alimentação informacional, o que é isso, professor? É a alimentação que é a informação que você consome como alimento. É a notícia que você ouve, é a notícia que você compartilha, é a mensagem do WhatsApp, é os videozinhos que você acessa, as lives, é as informações que você consome, são alimento informacional que vai nutrir a sua alma, tanto para energia ruim como para energia boa. Tem pessoas que chegam para mim e querem compartilhar energia negativa, eu não quero ouvir. Não quero ouvir. A pessoa chega para mim e diz assim, eu queria te mandar uma notícia, te mandar uma informação. Eu não quero saber de notícia ruim. Não quero saber, mas as pessoas insistem. Aí fica mandando, porque acha que está fazendo algo importante, relevante. Sabe? É uma falta, assim, de compreensão, uma falta de lógica. Então é preciso a gente cuidar dos nossos pensamentos, da alimentação informacional. Certo? Então, cuidado com o que você está consumindo de informação. Cuidado com o que você anda se nutrindo, se alimentando. Tá? Não dê ouvido. Tudo que é negativo, expande negativo. Tudo que é positivo, expande positivo. Simples assim. Então, você entendeu? Eu não estou aqui mais nesse canal focado em energia que nutre você de coisas negativas e ruins. Então, aqui você não vai ver mais eu estar comentando o que está acontecendo, porque isso você já sabe. Você já sabe, você é mestre da teoria da conspiração, você sabe tudo, porque aqui a gente passou mais 2 anos falando desses assuntos, trazendo notícia, impacto, olha isso, a notícia e tal, mas isso é o mesmo do mesmo. E foi isso que eles falaram. Professor, você já ajudou as pessoas a expandir, agora é hora de despertar. Entende? Agora, a lógica, existe uma lógica nisso. Não é aleatório, não é uma coisa... Não, tem uma lógica. A alimentação informacional é a informação que eu me nutro. É a informação que eu consumo. Entendeu? Então, tem pessoas que eu conheço, que eu não vou falar nomes, mas que se nutrem de coisa ruim. Aí a pessoa vive doente, vive com pressão alta, vive com dor de cabeça, vive estressada, vive com problema financeiro, vive com medo. Você sabe o que é despertar a consciência? É você entender isso. Você entender que a consciência está acima de tudo e não descer o seu nível. Entendeu? Não descer o seu nível, é perceber isso. Mas as pessoas têm dificuldade. Elas estão tão cegas, tão envolvidas, tão iludidas, que não conseguem enxergar. Porque ela é mantida pelo medo, pelo controle. Tá? Então, a alimentação informacional influencia na criação da realidade. A alimentação informacional influencia na criação da realidade, certo? Sua realidade será mais negativa e terrível se nutrir sua mente de baixa frequência. Se você se alimenta de baixa frequência, notícia ruim,
Óbvio, a conta matemática vai fechar como? Qual é a conta que vai fechar? Se você se alimenta só de notícia ruim, narrativa ruim, é live falando de maldade, o mundo vai se acabar, é uma mágica, não, é o fim do mundo, a Federação Galáctica, como eu já vi uma pessoa comentando aqui, que a Federação Galáctica não vai fazer nada, que não existe ET, que não existe isso, que tudo é mentira, que é não sei o quê, que papapá, que o outro enviado do Papa é um anticristo, sabe? Essas conversas narrativas. Se você não sabe, se você não tem o intelecto desenvolvido, se você não tem estudo, compreensão para saber o que realmente está acontecendo no planeta, a evolução da humanidade resumidamente, é o seguinte: nós estamos na transição planetária, que vamos passar por desafios e mudanças, e que a humanidade, a massa, a população maior, escolheu pela sua mente, pela sua consciência, seguir os pêndulos energéticos ruins e negativos. Então, ou seja, ela escolheu o caminho da dor e do sofrimento. Ranger de dentes, largos os dentes. Nós, que somos despertos, nós que somos aqui expansores da consciência, somos professores, somos responsáveis, terapeutas, nós que somos despertos, escolhemos o caminho da luz. O caminho da luz não segue energia ruim, comentário ruim, narrativa ruim. Entendeu? Isso que foi muito claro explicado para mim quando eu tive em Istambul, na Turquia. Não siga a mesmice. Chega, tá bom, já expandiu, já deu para as pessoas. Agora siga o despertar. Porque é isso que precisamos. O mundo está em caos, você não precisa se alimentar de caos. Caiu a ficha? Cara pálida. Pelo amor de Deus, que a gente tem essa dificuldade de compreender o quão óbvio é isso. A realidade, que é tudo que existe no mundo físico, que é onda ou partícula. Onda é a frequência energética em onda, invisível. Partícula é quando ela está condensada, se transforma num objeto, como essa garrafa, um celular, coisa parecida. Tudo que é físico é partícula condensada, mas não deixa de ter frequência. Tudo que existe no mundo físico, tudo que existe na realidade, é criada pela nossa consciência. Essa consciência, ela cria quando ela projeta, é como um filme. Eu projeto essa realidade. Qual é a realidade que eu estou projetando? Eu estou nessa casa boa, tem esse computador, estou vendo essa live aqui. O que eu estou projetando? Esse filme que eu projeto cria uma realidade. Então, se eu me alimento de energia ruim, negativa, narrativa, coisa ruim, fico ouvindo, falando, fofocando e etc, etc, eu vou criar que filme? Filme de terror. Tipo esse Premonição aí. Esses filmes assim, de morte. Tem pessoas que vão assistir esses filmes. O cara morre saqueado, o outro morre atropelado. Gente, para pensar. Para pensar. Você precisa entender que não é isso. O nosso foco é o despertar. Nós temos que sair desse lugar que nós estamos e ir para um outro lugar. Não dá mais, entende? A gente não pode mais se alimentar do caos. Ok? E onde há luz, não há sombra que resista. Não existe sombra onde se tem luz. Mas se existe sombra, a sombra permanece lá. A sua vida vai ser sombria. A sua vida vai ser desafiadora. Vou beber uma água aqui, gente. Você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, ou que já é membro do nosso canal, ou que ajuda, apoia o nosso canal, pedimos a sua ajuda, a sua contribuição, o seu apoio. Inclusive, nós estamos precisando muito do seu apoio. O momento não é fácil para ninguém, eu acho que para vocês, nem para mim, nem para ninguém. Nunca passamos pelo que a gente está passando agora. Mas a fé em Deus é maior do que isso. A confiança em Deus que é maior do que isso. Então, mas a sua contribuição, o seu apoio é muito útil. Então, por favor, ajudem o nosso canal, tá? O nosso canal se manter. Apenas isso que eu peço. Que você puder colaborar, vai ser muito bom, vai ser muito útil, tá bom? O poder da informação positiva. Então, agora, para a gente despertar, a gente tem que começar a fazer o nosso coração se conectar com as energias mais elevadas, com as frequências mais elevadas. Você vai ver a mudança grandiosa que é quando você se afastar das narrativas negativas, das narrativas que
que lhe controlam, das narrativas que lhe mantêm aprisionado no mesmo lugar. E aí você vai ver a grande mudança, a grande inovação que é. Entende? Então, nós temos que buscar a mudança, a inovação, a renovação, não ficarmos aprisionados em lugares onde nós estamos ainda sem poder ascender. Então, aquilo que lemos, temos que ter cuidado com o que a gente anda lendo, temos que ter cuidado com o que a gente assiste. E ouvimos, moldar nossa, que isso molda a nossa consciência. Informações tóxicas são lixo psíquico. Informações elevadas são alimento da alma. Você entende isso? O quão importante você ter cuidado com o que você lê, com o que você assiste, com o que você ouve, e não dar voz a isso, não compartilha o negativo, não compartilha o mal, evita, tá? Tenta te controlar, evita um pouco mais essa questão das redes sociais. Deixa eu ver aqui com a Noemi, gente. Você está aqui pela primeira vez, a Noemi disse que ia fazer pergunta, mas ela não trouxe essa pergunta ainda não. Já está uma certa hora, mas ela não trouxe ainda não, tá? Guardando aqui a Noemi colocar as perguntas, tá? Então, o alimento da alma não é apenas o pão da mesa, a comida, a pizza, né? Mas também a informação que recebemos todos os dias. As notícias violentas, as mensagens de ódios, né? Redes sociais tóxicas são como fast food mental. Você vai lá na rede social, aí vai na live do fulano que vai falar que na guerra, não sei das quantas, que fulano vai preso, que o tiro matou não sei quem, que não sei o que das crianças. Só coisa ruim. Isso você não já sabe como é que funciona? Você já não entende? Então você tem que ficar no batalhão do lado positivo, fortalecer a luz para que a gente possa vencer a maldade no planeta, essas energias tóxicas, não permitir que a velha energia permaneça. Entende? E aí, isso parece muito atrativo, mas envenenam você por dentro. Alimentam o pior, né? E vai te paralisar, vai te congelar. Já uma palavra de luz, né? Uma leitura elevada, uma reflexão profunda, são nutrientes que fortalecem nossa consciência. A ciência confirma. Neurocientistas explicam que a exposição constante a conteúdos negativos altera o nosso cérebro. Você está entendendo o que eu estou falando? A exposição constante a conteúdos ruins, negativos, altera o nosso cérebro, reforçando padrões de medo e ansiedade. Eu acabei de ouvir aqui, não sei se foi 2 ou 3 pessoas comentando. Estou muito ansiosa. Estou com medo. Não aguento mais. Eu estou com medo, estou ansiosa. Estou com medo. É uma retórica geral. Por quê? Porque houve muito lixo, houve muita porcaria. Assiste muita coisa que não presta e vai ouvindo aquelas pessoas que vão falando a mesma. Você pode ver, é a mesma ladainha. A minha ladainha, que inclusive era muito criticada quando eu fazia as lives que a gente comentava o que estava acontecendo e as pessoas diziam que nada está acontecendo, só que elas não percebem o todo, né? A questão como um todo. E você tem que entender que isso é um processo, aqui não é uma corrida de 100 metros, né? Isso é uma maratona. Agora que a gente andou metade da maratona, estamos no fim, estamos no fim. Só que o fim não é para todos, né? E o fim é cansativo, demorado, moroso, enjoento. As pessoas já estão no seu limite, né? Então nós não devemos mais provocar que esse limite ultrapasse esse perfil. Então a gente deve fazer com que as pessoas tenham mais confiança, tenham mais fé, e não fazer com que elas extrapolem esse limite, né? Noemi, se você tiver pergunta, viu, Noemi? Se você tiver pergunta, já passa para mim aí, tá? Porque já está na hora. As perguntas, tá bom? Ok? Vamos lá. O livro do conhecimento, ele confirma que o pensamento elevado abre portas da energia cósmica, enquanto o pensamento baixo fecha os canais. Ou seja, frequências negativas, alimentação de intoxicação negativa, informações negativas fecham os canais. Ou seja, você não vai ter uma boa intuição, você não vai ter energia favorável para você no campo financeiro, no campo profissional. As coisas não vão andar bem.
porque você simplesmente está aprisionado no campo negativo. Então, o que nós devemos buscar o quê? Elevar a frequência, crescer a nossa energia e sairmos dessa questão de ficar repetindo o padrão, né? Estar nas crenças da alimentação, da ilusão, né? E não permitir que o medo nos controle. Neurociência e consciência. Falar o que é a neurociência e consciência, como é que isso está ligado uma coisa na outra. O neurocientista afirma que consumir notícias negativas altera o cérebro, reforçando o padrão de medo. O livro do conhecimento confirma. O pensamento cria a realidade. O pensamento cria a realidade com a atenção. A intenção cria a realidade, que é o quê? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu estou dando mais atenção. Se eu estou dando muita atenção ao medo, se eu estou dando muita atenção à falta de oportunidade, se eu estou lamentando, criticando, murmurando, eu estou alimentando o quê? Mais negatividade, mais falta de oportunidade. Entende? Então, nós fortalecemos esses padrões negativos. É disso que nós temos que ter cuidado para não alimentarmos, entende? Então, a alimentação mental, pergunte-se, você alimenta sua mente com luz ou com sombra? Vocês que estão aqui, vocês alimentam a sua mente com luz ou com sombra? Com notícia boa ou notícia ruim? O que você se alimenta? O que é que você anda assistindo ultimamente? O que é que você anda vendo ultimamente? Você se nutre de sabedoria ou distração? Hã? Por que você não busca a filosofia? Por que você não busca os estudos de física quântica? Você não busca o Transurfing, que é o que é mais avançado em física quântica hoje? Né? Você não busca o estoicismo? Porque você não busca o hermetismo, a própria espiritualidade? A sabedoria, o conhecimento, eleva a frequência do seu cérebro e abre as portas e canais. Já as energias negativas vão te levar para o campo da ilusão, é uma distração. Ela não permite que você perceba a verdade. Enquanto que a sabedoria, o conhecimento elevado, ele vai perceber e vai te preparar para as oportunidades que surgem e vai te mostrar o melhor caminho, a melhor decisão. Então, cada escolha é um ato criador. Cada vez que você escolhe, é um ato criador. Então, você pode estar escolhendo uma coisa ruim, uma coisa negativa, uma coisa boa, uma coisa positiva, uma coisa, né, o olhar, o ódio, o amor, a verdade, a mentira, você que sabe. Então, a velha energia se alimenta disso. Simples de você entender. A velha energia está aí porque a humanidade alimenta isso. Entendeu agora? Porque ela está dormindo. Ela não despertou a consciência. A massa, a população geral, não é os grupos pequenos que estudam, não, é a população geral. A grande massa populacional, ela se alimenta dessas energias ruins e ela vive do mesmo, vive da mesma situação, é o mesmo, do mesmo, sabe? E isso não leva a gente a lugar nenhum, né? Porque acaba fazendo com que a gente permaneça no mesmo lugar, não evolua, não cresça. Então, o despertar da consciência está aqui, é a hora dele. Esse é o momento de despertar. Não existe outro momento mais importante, apropriado, para fazermos esse avanço de consciência, como o despertar. O despertar não acontece uma vez, é um processo, uma estrada que subimos degrau a degrau. Cada decisão consciente nos aproxima da nova era. Cada decisão consciente nos aproxima da quinta dimensão. Cada decisão consciente eleva a nossa frequência, nos conecta com o ômega, nos abre portas, nos abre portais, nos traz oportunidades. Então, isso já está acontecendo. Então, nós temos que deixar de lado o velho eu, né? E irmos para um novo eu, consciência expandida, desperto, buscando energias mais elevadas. Então, o despertar, meus amigos, é como acender uma lâmpada em um quarto escuro. A escuridão ainda existe, mas não domina mais. Entendeu agora?
O despertar não é um milagre distante, é uma decisão diária de perceber-se como criador, não como vítima. É esse o chamado que todos nós estamos sendo conduzidos e levados. O despertar é uma oportunidade para que o ser humano possa acordar a sua consciência divina, que está adormecida. E à medida que você vai aprendendo a despertar essa consciência, você vai recebendo mais energia cósmica de elevação, de consciência, de sabedoria, que vai te trazer a oportunidade de prosperar, a oportunidade de melhorar a sua vida e tudo, de cura e etc. Despertar é dizer, eu não sou mais refém do caos. Eu sou o canal da luz. Eu não estou preso ao caos. Eu não estou preso a isso. Eu não sou mais refém. Eu sou o canal da luz. A luz está em mim e ela me eleva. Eu sou luz, sou pura luz. Então, o despertar, ele é o mostrar a você a sua origem. Você entender de fato qual é o seu papel como humano. É você acordar para a vida verdadeira. Certo? É assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, pelos pensamentos que cultivamos, pela energia que emitimos. É ser autoconsciente. O nosso canal da autoconsciência, que é o canal aqui que eu comando, canal Despertar, focado em elevar frequências das pessoas e nutrir de conhecimento relevante e mostrar a verdade. Esse é o nosso papel aqui. Esse trabalho que a gente fez até atrás da expansão já acabou. Gente, muitas vezes vocês vão ver alguns slides faltando uma letra contrária, porque eu escrevo, às vezes, muito rápido. E, às vezes, os erros acabam passando na hora que eu vou converter o PowerPoint para PDF. Aí, quando eu vou ver, já foi. Então, desconsidere aí esses erros, faltando um R, um acento, ou está errado, porque eu escrevo muito rápido e vou colando. Aí depois eu faço uma revisão e às vezes tem coisas que passam. E principalmente agora, que esse slide aqui, eu acho que tem 100 slides, se eu não me engano. 100 ou 90, não lembro aqui. E agora que a gente está no 60, né? Não, 60. Então tem muito slide. E agora a nossa querida Noemi resolveu dar o ar da graça. A Noemi não está conseguindo ver o chat, não está conseguindo entrar. Não entendi. Ela não está conseguindo entrar, né? Então, não temos perguntas hoje. A Noemi não conseguiu, tá? Ela não tem como ver as perguntas que ela está dizendo aqui. Era só entrar como uma pessoa normal e ver, né? Mas isso mesmo. Mas ela não está fazendo, não entrou, né? Não sabe o que aconteceu. Por que os animais domésticos estão ficando doentes mais do que antigamente? Essa pergunta da Pandora. Vou tentar responder. Pandora, eu acho que essa é uma mudança da questão não só de energética, mas a questão da alimentação, né? Da alimentação. Por exemplo, eu tenho 2 gatinhas, que elas são gatas persas. Elas não se alimentam, elas só se alimentam de ração. E aí, às vezes, eu quero botar um frango, uma coisa assim, para elas, elas não comem. Né? E elas estão tão acostumadas a comer ração que só comem ração. Então, e a ração, muitas vezes, não é tão saudável assim, né? Mas eu acho que a alimentação, né? E algumas coisas estão fazendo com que haja um desencarne maior de massa. Eu acho que para a limpeza, para os animais, também está acelerado para eles. Eles também estão no processo de mudança. Eles também estão no processo de mudança. Assim como nós estamos, né? Então, a metáfora da luz aqui. Não vamos ter perguntas hoje, tá? O despertar é como acender uma lâmpada em um quarto escuro. A sombra continua existindo, mas já não domina. É a mesma coisa. O despertar é a gente estar aqui vendo a Matrix, mas ela não me domina mais, ela não me controla, ela não me influencia, ela não tem mais poder sobre mim, entende? O despertar é isso.
Então, a gente ok. Deixa eu ver uma coisa aqui, então. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Ok. Despertar é como acender uma lâmpada em um quarto escuro. A sombra continua existindo, mas já não domina. Certo? O despertar não é ausência de escuridão, é presença de luz. Tá? O despertar não é a ausência da escuridão, é a presença da luz. Então, quando o despertar acontece, a luz está presente e a escuridão se ausenta porque ela não tem mais vez. Ela não tem mais espaço. Esse é o despertar. Tá? A linha do tempo da humanidade. Tá? Eu vou falar sobre isso para vocês entenderem. O que leva a gente a uma mudança planetária é os eventos. Os eventos criam uma linha temporal. Então, os eventos que estão acontecendo agora, que você vê o movimento lá nos Estados Unidos, do governo americano pelo governo Trump, né, com a Guarda Nacional, assumindo várias cidades. Assumiu já o estado da Flórida, né? Não, Flórida, qual foi o estado que eles assumiram? Eu não, acho que foi, eu não, Washington, né? Estado de Washington. Eles vão fazer isso na Flórida, fazendo no Texas, querem ir para Chicago, Nova York, onde está mais complicado. Praticamente 11 cidades, né? Então, esses eventos, ele é um evento que cria uma linha do tempo. O evento é aquilo que acontece, que faz com que a atenção das pessoas se voltem para ali. Então, aquela energia da atenção cria um pêndulo energético, fortalecendo aquela linha temporal. Então, nós estamos numa linha de tempo de uma mudança planetária. Né? Você vê os movimentos das Forças Armadas da América Latina, é uma mudança de linha temporal. Porque essa linha temporal é a linha temporal natural. Ela não tem a influência da Matrix, né? Digamos assim. Então, essa linha temporal, ela vai fazer com que haja uma mudança, tá? E aí, nós vamos ter uma grande transformação na humanidade a partir dessa linha do tempo temporal, dessa linha temporal que vai vir, tá? Que vai nos levar à mudança energética vibracional do planeta. Então, a linha do tempo, a velha era. Como era a linha do tempo velha? Aprendizado pelo sofrimento, dor, medo, transição, caos, polarização, ideologia, LGBT, regime XETOTIO, PQM, NOQ, RS, XE, incertezas, nova era, unidade, harmonia e consciência cósmica. A velha energia, ela mantém-se no medo, ela quer permanecer controlando, manipulando, mentindo, enganando. Só que agora ela foi descoberta, ela está desnudada, o véu foi rasgado. E a nova energia é a que vai prevalecer, é a que vai trazer a grande mudança e a transformação. Então, a linha do tempo que está prevalecendo, se você observar, não é mais da velha energia. É a nova energia que está prevalecendo. Por isso que você está vendo vários acontecimentos mundiais. Então, esses eventos criam uma linha do tempo. Como é que uma linha do tempo ou linha da vida é criada? Por eventos. Tá? Eventos. Então, o livro do conhecimento nos mostra que a humanidade vive um processo cósmico. Tá? Nós estamos dentro de um processo cósmico. Era da velha energia, aprendendo pelo sofrimento, repetindo erros para compreender. Para tentar aprender. Era de transição, momento atual marcado por caos, polarizações e incertezas, né? Que é o momento atual. Era da nova consciência, futuro da unidade, unificação humana, da paz e da harmonia com o universo. Certo? Hoje estamos exatamente na ponte. O velho mundo não quer soltar. Não quer soltar. Mas o novo já começou a nascer. Então não há como o velho mundo permanecer, a velha energia. Certo? A velha energia não vai permanecer. Ela não consegue, ela não tem força. Tá?
Estamos hoje na ponte entre dois mundos. Entre o mundo velho e o mundo novo. E o mundo novo chega com toda a força. E o mundo novo, como ele é positivo, energia elevada, frequência elevada, Federação Galáctica, seres supremos, ele é que vai continuar. E a velha energia se ausentará e nunca mais voltará. Até como está previsto lá em Apocalipse, né, onde tem aquela passagem bíblica, e a força de Miguel, né, seu exército chega e expulsa o diabo, Satanás, é expulso por 1000 anos. Pronto. É mais ou menos aquilo ali. Tanto que os acordos que vão ser feitas nas nações é de 1000 anos. Coincidência? Não é. É apenas eventos bíblicos que foram planejados há séculos e que agora está se efetivando e que vai bater diretamente com a profecia lá de João Evangelista, escrito na Turquia, né, na caverna. Caverna do Apocalipse, foi onde ele escreveu o livro Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Ok? Então, o desafio da travessia. Estamos no desafio da travessia. Gente, deixa eu só responder aqui. Pronto, já dei o recado. A travessia não é confortável. Deixar a velha energia exige desapego. É preciso abrir mão das crenças antigas de padrões de medo, de ilusões de controle. Então, a travessia não é confortável. Então, deixar a velha energia, muita gente tem medo. Daí é preciso abrir mão de crenças antigas, de padrões antigos. Então, por isso que muitas pessoas se sentem confortável e não quer abrir mão da velha. A travessia não é confortável. Deixar a velha energia exige desapego. É preciso abrir mão de crenças antigas, de padrões, de medos e de ilusões, tá? E como reconhecer a nova energia? Como você percebe a nova energia? Inspiração repentina, você começa a receber inspirações, intuições mais fortes, desejo de simplicidade, desejo de tornar as coisas mais simples, necessidade de silêncio, busca por um sentido maior, busca por elevação da consciência, uma busca por um sentido para a vida, uma busca por propósito, uma busca por conexões elevadas, né? Isso é a busca da nova energia, tá bom? Energia de ômega, energia da ascensão. A energia de ômega é a energia que nos conecta diretamente ao portal da quinta dimensão, tá? A energia de ômega é a energia da ascensão. Para você entender, a ascensão já é a primeira porta da evolução humana, da evolução do espírito. Então, como sintonizar com a nova era? Como é que a gente sintoniza com a nova era? Não basta esperar que o mundo mude, precisamos ser os transmissores da nova energia. Algumas práticas são fundamentais, certo? Mas algumas práticas são fundamentais, ok? E como sair do meio do caos? A gente está no meio do caos, aí eu digo, eu quero sair do caos, professor, não quero mais estar no caos, não quero estar mais na energia. Como é que eu faço para sair? Eu busco o silêncio interior através da meditação, da oração consciente, contato com a natureza que nos desenvolve, que nos devolve a harmonia, leituras elevadas como o livro do conhecimento, que nos conectam a um verdadeiro saber, alimentação física e mental equilibrada, atividade física, eu aconselho, escolher ambientes de que pessoas que elevem a sua frequência e não suguem a sua energia, tá? Trabalhar a reforma interior. Esse é o livro do conhecimento, aqui no congresso que houve lá em Istambul, eu não lembro esse auditório, o que a gente teve agora é diferente desse. Esse aqui é o livro do conhecimento, né? Um livro, a capa violeta, essa girassol aqui, a
Cada pétala equivale a uma galáxia. E aqui tem planetas evoluídos. A Terra faz parte de de uma pétala dessa. Só que a Terra é um planeta que não tem consciência. Não tem elevação da consciência ainda. Tá? Então, o livro do conhecimento é o guia de ômega de salvação da humanidade. É o livro da energia elevada de ômega, para nos elevar a nossa frequência. Tá bom? O livro veio para unir e dar conhecimento, não veio para separar. É a união das irmandades. Esse é o objetivo do livro, tá? O que você consome define a frequência que você transmite. O que você consome como informação, o que você consome como conteúdo, o que você consome como alimentação, define a frequência que você transmite. Entende? Então, práticas de sintonizar, meditação, silêncio interior, contato diário com a natureza, leitura elevadas, alimento saudável do corpo e da mente, escolha de consciência de ambientes, relacionamentos. A mudança da frequência que faz você. A mudança do ambiente que vai elevar é você. Tá. Vamos lá. O Sol como fonte. O livro do conhecimento fala sobre a importância do Sol, né? Ele não é apenas luz física, mas também fonte de energia cósmica espiritual. O Sol, ele é um grande transmissor de informação e energia cósmica. Ele serve como instrumento de emissão de frequência e energia cósmica. Quando a gente falou da anomalia subatlântico sul, ali é que o Brasil, durante esse período agora, agosto, setembro e outubro, e ainda até novembro, nós vamos receber muito fluxo de energia cósmica que fará uma grande transformação no país. Que será inevitável. Que isso vai escalar, né? Certo? Então, ele não é apenas luz física, né? O Sol desperta o nosso DNA e expande a nossa consciência. Ele desperta o nosso DNA, ele puxa a nossa energia para as frequências mais elevadas, tá? Energias cósmicas, ondas cósmicas chegam constantemente ao planeta. Elas são a oportunidade de despertar. Quem resiste sente caos. Quem se abre sente expansão. Então, não adianta lutar contra as energias cósmicas. Não adianta tentar resistir. Não adianta. Elas são inevitáveis. Elas nos levam a essa mudança, a essa transformação. O papel das energias cósmicas. Ondas de energia chegam ao planeta em ciclos. São correntes cósmicas que ativam o nosso DNA e expandem a percepção. Por isso, muitos sentem sintomas, insônia, sonhos que são vividos, desdobramentos astrais, pensamentos acelerados, sensação de aceleração do tempo, necessidade de mudar hábitos. Vocês estão vendo que o tempo está bastante acelerado. Está muito rápido. Agosto praticamente acabou, já vamos começar setembro. Depois começa os meses Berrobran, né, que é setembro, outubro, novembro e dezembro. Praticamente o ano acabou. O ano foi. Então, nós temos um processo de aceleração do tempo, de mudança grandiosa ocorrendo de forma muito acelerada, muito rápida. Coisa que a gente nunca viu em tempos atuais, né? Em tempos anteriores, aliás. Tá? Quem resiste a essas ondas sente confusão e caos. Então, não temos que resistir à mudança cósmica que está presente, à mudança que está vindo. Essa mudança nos leva a uma renovação energética grandiosa. Tá bom, meus amigos? Não resista. Deixa acontecer. Quem se abre a ela sente intuição, clareza e paz. Quem se abre para as energias cósmicas, ele vai sentir mais intuição, mais clareza, mais paz. Sinais das energias cósmicas. Aceleração do tempo, sonhos vívidos, sensibilidade aumentada, vontade de mudar hábitos. Esses são sinais das energias cósmicas, que está fazendo com que as pessoas sejam tiradas da zona de conforto. Nós estamos sendo puxados a mudar nossas atitudes, nosso comportamento. Resistência ou abertura? Existem dois caminhos. Muita gente vai na resistência. Diante dessas ondas cósmicas, temos duas opções. Resistir e viver em confusão mental, preso ao caos, às narrativas predominantes, a energia negativa predominante, ou abrir-se e expandir a consciência.
Então, é melhor não resistir, é melhor não lutar, é melhor não se aliar à velha energia, se aliar à nova energia, ok? Pêndulos negativos. Pêndulos são narrativas, ideologias, controles, movimentos e eventos negativos que aprisionam as pessoas. O livro do conhecimento alerta. Existem forças que se alimentam da energia humana. Quando ela vibra no medo, ela puxa essa energia e se alimenta. São pêndulos negativos. Romper com eles é essencial para o despertar. Tem que abandonar os pêndulos. Se você segue alguma ideologia, alguma corrente de pensamento negativa, alguma corrente de pensamento ou evento que está acontecendo agora, movimento político, coisa assim, você tem que abandonar isso. Isso é um pêndulo negativo, isso é uma vampirização energética. Ele vai tirar a tua energia vital, ele vai tirar a tua energia de ânimo e muito mais vai te atrasar, muito mais vai te perturbar, muito mais não vai te permitir crescer, prosperar, né? O livro Conhecimento e o Caminho da Luz. O livro Conhecimento é mais do que um livro, gente. Ele é um código energético. Ele nos lembra que o verdadeiro saber não é intelectual, mas vibracional. Ele orienta a humanidade a se libertar dos pêndulos negativos, estruturas que sugam a energia vital e impedem o crescimento espiritual. Ele nos orienta ao crescimento espiritual natural, à nossa essência, nos conecta às energias mais elevadas, a energia de ômega, é um livro de quinta dimensão. E nos mostra que o futuro da humanidade é coletivo, não há ascensão isolada, mas sim em unidade, unir a humanidade no teto de Deus, com toda a criação. Escolhas diárias, nós temos escolhas diárias que devemos fazer. Cada pequeno ato é uma escolha vibracional, né? O que você lê, o que você ouve, o que pensa hoje e cria o seu amanhã. Então, esse vigiar e orar tem que ser constante. Somos jardineiros do invisível. O que plantamos no pensamento, colhemos na realidade. Simples de você entender. Cada ato nosso é uma escolha vibracional. Escolhemos entre assistir uma notícia de violência ou ouvir uma música elevada. Entre gastar energias em discussões inúteis ou praticar silêncio exterior. Essas escolhas não são neutras. Elas constroem a nossa realidade. Certo? Cada pensamento criamos o amanhã. Somos jardineiros do invisível. Certo? Cada pensamento constrói o nosso amanhã. Do caos à harmonia. O caos é o trabalho de parto da nova humanidade. Porque a nova energia, a nova consciência, a nova humanidade, o novo planeta, o despertar está aqui. Sim. Dói, sim. Dói. Às vezes é demorado, é lento. Há medo, confusão e perda. Mas não há nascimento sem contrações. Não se nasce no parto sem que tenha as contrações, né? É a dor do parto. Estamos diante da oportunidade de nascer para a nova consciência. E o convite é individual. Cada ser humano pode escolher qual energia vai sustentar. Você entendeu agora? Nós é que escolhemos. A escolha é nossa, o destino é nosso. Nós que escolhemos qual energia vamos sustentar. Somos nós que escolhemos a energia que vamos sustentar. Do caos à harmonia. A humanidade caminha do ruído para a sinfonia, do conflito para a cooperação, do medo para a confiança. Esse é o verdadeiro salto quântico. Esse é o verdadeiro salto quântico. Esse é o salto quântico que nós buscamos. Vivemos o fim de um ciclo, meus amigos, e o início de um outro. A velha energia não deve mais ser sustentada, não pode mais sustentar a alma humana. A nova era já começou dentro de cada um de nós. É isso que nós buscamos. O universo não espera, ele convida. O universo está te convidando a tu se conectar com a nova energia, a sair dessa velha energia, a sair dessas narrativas. O caos é apenas o barulho do velho mundo que cai. O velho mundo desabando, em queda. A nova era já está dentro de você, só precisa ser despertado. Só precisa, acordar. Mudar a sintonia. Mudar a frequência. Então, alimente com luz e sua vida será iluminada. Se alimente com luz e a sua vida será iluminada. É isso, meus amigos. Quero agradecer aqui a todos. Aqui a oportunidade de estarmos aqui no canal. Que todos aqui possam ajudar a contribuir com o nosso canal. A gente precisa muito da sua ajuda, da sua colaboração, da sua contribuição. A sua pequena doação nos ajuda muito.
ajuda a manter o canal, tá? E dizer a vocês que muito breve, não vai demorar muito, nós vamos ter grandes notícias que vão ser positivas, não são só notícias negativas. Porque muitas vezes a gente fica achando que é só notícias negativas, tá? Então é isso, meus amigos. Desejo a todos vocês uma boa noite. Muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês. Gratidão, meus amigos. Excelente semana para todo mundo. Mais uma live, a gente faz sempre com 1h30, né? Fizemos 1h35. Não tivemos pergunta, porque a Noemi não conseguiu entrar. Não sei o que foi que aconteceu, né? Tá bom, gente? Boa noite, gratidão. Boa semana para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.